Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Público lota o plenário Mário Shows para reconhecimento dos atletas e para-atletas que conquistaram títulos expressivos em 2015. Time de rugby de São José recebe homenagem pela conquista do Campeonato Brasileiro. E ainda nesta edição, Jean Madeira, secretário estadual de Esporte, Lazer, Juventude, fala sobre os projetos desenvolvidos pela secretaria em todo o estado. Seja bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Por proposta do presidente do Legislativo, vereador Shakespeare Carvalho, atletas e para-atletas de São José dos Campos e diversas cidades do Vale do Paraíba foram homenageados aqui na Câmara Municipal. Veja agora como foi essa bonita festa. O plenário Mário Shows e a galeria estavam completamente lotados. Atletas e para-atletas, profissionais e amadores de diversas modalidades receberam um diploma em reconhecimento aos títulos e campeonatos disputados em 2015. A honraria foi proposta pelo presidente do Legislativo, o vereador Shakespeare Carvalho. Os vereadores Ciborgue e o professor Calazans Camargo fizeram parte da mesa que dirigiu os trabalhos. Atletas de outras cidades como Jacareí, Santa Branca e Monteiro Lobato também foram homenageados. O evento contou ainda com a presença do secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Jean Madeira. A solenidade contou ainda com a apresentação de capoeira e a escola de samba Gaviões da Fiel, que encerrou o evento. O time de rugby de São José dos Campos conquistou pela 9ª vez o Campeonato Brasileiro. E para celebrar a conquista, a equipe recebeu uma homenagem aqui na Câmara, proposta pelo vereador Robertinho da Padaria. Acompanhe. A homenagem é uma forma de parabenizar o desempenho do time São José Rugby. O título de campeão brasileiro de 2015 é o 9º da equipe no campeonato. E o São José Rugby ainda levantou a taça de campeão paulista 10 vezes. A cerimônia, proposta pelos vereadores Robertinho da Padaria e Rogério Ciborgue, contou com a presença do vereador Calazans Camargo, de vários jogadores e da equipe técnica. No rugby é um orgulho, né? Orgulho de São José dos Campos, orgulho do estado, inclusive até do Brasil, né? É um clube formado. O trabalho deles é muito bem feito, que eles formam atletas aqui na cidade, né? Tem um trabalho de formação e conseguem conquistar títulos, né? Todo ano aí não fica em branco, é título paulista, título brasileiro, representando a nossa cidade com dignidade, levando o nome de São José para fora. O Fernando, capitão do time, exibiu o troféu de campeão brasileiro. Ele conta que o título é resultado do esforço da equipe, considerada referência nacional no esporte, já que o time de rugby de São José serve de base para a seleção brasileira. Mas a preparação foi muito grande para esse campeonato. Estava todo mundo focado, o campeonato mudou. Antes eram 10 times só e um jogo, né? E aí fazia as finais. Aí reduziram para 8 times, só que jogo de ida e volta. Então o campeonato ficou muito mais longo. Quem tinha um banco de reserva bom, porque machuca, né? Machuca, a gente às vezes não pode jogar por causa de trabalho e tal. Então quem teve esse plantel bom conseguiu chegar até onde chegou. E foi o São José, isso foi o diferencial do São José esse ano. A presidente do clube, Débora Praz, agradeceu à Câmara pela homenagem. Cada um dos jogadores e membros da equipe técnica recebeu um diploma de honra ao mérito do Legislativo. O diploma também reconheceu o trabalho social do clube, que mantém projetos esportivos com crianças carentes dos bairros Campos dos Alemães, Santa Inês e Vila Industrial. Hoje a gente até é considerado a capital do rugby no Brasil. E o São José foi eleito o time da década, né? Porque nos anos 2000 a gente ganhou praticamente todos. E o assunto ainda é homenagem. O estudante Sandro Conrado Araújo Lopes recebeu a medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos. O aluno do ensino médio da Escola Estadual Professor José Vieira Macedo participou de um intercâmbio no Japão. Mais detalhes desta homenagem, que foi proposta pelo vereador Roniel de Faria, você acompanha na reportagem. Um jovem joseense colocou a cidade de São José dos Campos em lugar de destaque no cenário nacional. Sandro Conrado eliminou candidatos de todo o Brasil e venceu um concurso que teve como prêmio uma viagem ao Japão.
A seletiva foi feita pelo próprio governo japonês e o resultado rendeu a Sandro uma homenagem feita pelos vereadores na Câmara Municipal de São José dos Campos. Ele tem meros 15 anos, fez, além de fazer um trabalho por escrito, ele teve que responder a uma entrevista por telefone em japonês. Quer dizer, ele tem influência numa língua que é muito diferenciada da nossa, a língua latina. Então, ele realmente é um cara que é muito especial, merece essa premiação. A importância e a valorização dos estudos sempre foram prioridade para a família de Sandro. Com um futuro promissor pela frente e já colhendo os frutos de seus esforços, ele traz orgulho e emociona os pais. Muito orgulhosa, ao mesmo tempo meio triste, porque eu sei que o futuro dele vai longe, e então a gente já fica com o coração apertado. A premiação em si, ela se torna mais valiosa porque eu não sou joseense, eu sou filho adotivo de São José, e eu sempre imaginei de que forma eu poderia agradecer a São José tudo que essa cidade proporcionou para mim. Mas tá aí, meu filho está fazendo a minha vez e eu uso as palavras deles, eu só tenho a agradecer, só gratidão. Gratidão também é uma palavra que define o sentimento de Sandro. O apoio e incentivo da família são fundamentais para que o jovem de apenas 15 anos já comece a sonhar com seu futuro e traçar planos para alcançar seus objetivos. Logo que eu terminar o ensino médio, eu pretendo fazer ensino superior no Japão. Eu queria cursar direito para exercer diplomacia, que eu acho que é uma profissão que eu venho desenvolvendo interesse e eu tenho muita vontade de exercer diplomacia. E no próximo bloco, entrevista para o Diário Legislativo, Jean Madeira, secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, fala sobre os projetos que a Secretaria desenvolve em todo o estado de São Paulo. A gente já volta. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. O secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Jean Madeira, esteve em São José dos Campos nesta quarta-feira. Aqui ele participou da inauguração do tatame do Dojo Social da Associação Desportiva da Polícia Militar e também participou de uma homenagem para diversas modalidades esportivas aqui na Câmara. O repórter Daniel Melo conversou com Jean Madeira sobre os projetos que a Secretaria desenvolve em todo o estado. Boa tarde, Daniel Melo. Muito boa tarde, Gisele. E a nossa entrevista de hoje no Diário Legislativo é com o secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude, Jean Madeira. Boa tarde, secretário. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Secretário, a Secretaria tem um trabalho muito amplo. Eu gostaria que o senhor falasse em relação ao esporte e à juventude, quais foram os principais avanços da sua gestão? Bom, nós assumimos a Secretaria em janeiro desse ano e de lá para cá escancaramos, esse termo mesmo, escancaramos as portas da Secretaria, transformando aquele patrimônio na casa do atleta, porque é para isso que nós fomos chamados, para fomentar o esporte dentro daquele local. Assim, recebendo todas as federações, recebendo as ligas, as instituições que trabalham com a atividade esportiva, recebendo atletas e até os pais dos atletas e também as autoridades, independente de sigla partidária. Eu gosto muito de ressaltar isso, porque ali não é a Secretaria de Política, é a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Então, todos os prefeitos, deputados, os parlamentares, seja ele no Estado, com os nossos deputados estaduais, o município com os vereadores, todas as pessoas que por ali passaram, jamais nós ficávamos olhando para a sigla partidária, porque às vezes isso também atrapalha muito. O objetivo era fomentar o esporte no estado. E de lá para cá, nós começamos uma batalha muito grande. Já passaram pela Secretaria mais de 300 prefeitos, delegados regionais de esporte, secretários municipais de esporte, várias federações, autoridades, para que então pudéssemos levar recursos e os programas existentes da Secretaria para os municípios, porque é para isso que nós estamos. Ouvir a população, ouvir a quem de direito e fazer com que os programas que nós temos, como o Esporte Social, um programa muito bom,
que nós estamos colocando em cada município, é o nosso intuito na gestão de 4 anos, pelo menos em todos os municípios, terem ali um esporte social, que é um repasse que nós fazemos de 60 mil, era 45, mas não pagava a conta. Então já na nossa gestão nós ampliamos para 60 mil e cuidam de 100 crianças com até 3 modalidades esportivas, recebendo aquela criança o kit lanche, ela recebe o uniforme, pagamos os professores no período de 1 ano. E aí então você consegue cuidar, tirar as crianças da rua e colocá-la para uma prática esportiva. E o que é legal é que a aceitação é de 100%, sabe? Quando o esporte social chega, as portas são abertas e a gente consegue, de fato, ajudar essas crianças. Em seguida, criamos o Centro de Formação Esportiva. Ou seja, a iniciação você tem através do esporte social e depois você encaminha essa criança, esse adolescente já, para o centro de formação. Estamos inaugurando ainda, são 13 novos centros no estado, já é algo da nossa gestão, e em seguida o centro de excelência. Então você repare, fechamos um ciclo, o esporte social, o centro de formação e o centro de excelência. Ele entra criança através da iniciação e já sai um profissional, sai um atleta renomado e aí depois nós contemplamos com o Bolsa Talento Esportivo. Então o ciclo do esporte foi fechado desde a iniciação até o alto rendimento já na Secretaria. Qual que é o principal desafio na questão da juventude? A gente sabe que tem as questões de drogadição, também o encaminhamento para a vida em sociedade, parece que as coisas não estão muito ajustadas. A gente tem visto algumas situações que não são muito legais no noticiário. Como a Secretaria tem ajudado a enfrentar esse desafio? Bom, a Secretaria, como eu disse no início, ela é de esporte, lazer e juventude. Ela tem a sua área lúdica, o qual nós trabalhamos com a juventude nerd e geek, que eu também curto muito. Eu me amarro em HQ, da cultura Marvel, eu gosto muito dos cosplay, participei do Anime Friends e trouxe essa cultura para dentro da Secretaria, porque se lá é a casa do atleta, como eu disse no início, se é a Secretaria da Juventude tem que ser também a casa do jovem, dando a esse jovem voz e vez. E aí então, como você falou de drogadição, o que nós fizemos? Sabendo que as drogas é uma realidade, e eu trabalho e milito nas drogas desde os meus 17 anos de idade, vim do Rio de Janeiro, sou carioca. Na verdade, eu nasci em Belfor Roxo. E quem nasce em Belfor Roxo, Nova Iguaçu, é fluminense. Mas como eu sou flamenguista, então eu digo que sou carioca, entendeu? Eu digo que sou carioca da Baixada Fluminense. E lá, infelizmente, eu me deparei muitas das vezes com situações tenebrosas, onde uma mesa é colocada na comunidade, carreiras de cocaína, e só podia cheirar a primeira vez o jovem que nunca experimentou. E desde os meus 17 anos aprendi com o meu pai a usar o judô e o esporte como ferramenta de inclusão social. Trabalhei com isso há muitos anos, eu tenho 38 anos de idade, são 21 anos na frente dessa batalha de prevenção às drogas. E aí agora, com a responsabilidade da Secretaria, nós começamos a fazer o quê? Eu coloquei o meu kimono, amarrei minha faixa preta e fui para Cracolândia. Todo mundo fala da Cracolândia. Peguei os tatames que eu tinha no Ibirapuera, fui para a Cracolândia, conseguimos um espaço onde é feita uma ação social pela Missão Batista Cristolândia, ele nos cedeu o espaço, junto com a federação e o sensei Henrique Guimarães, medalhista de Atlanta olímpico, ele junto com alguns atletas do nosso centro de excelência. Olha que legal, quando você fala de drogadição, você não pode simplesmente jogar a responsabilidade apenas no governo, é uma participação, todo mundo tem que participar, dar as mãos. A Assembleia Legislativa fez o seu papel junto com o deputado Wellington Moura, que é o presidente da Comissão de Desporto, fomos até ao presidente da Câmara, que é da LESP, que é o Fernando Capês, deputado Fernando Capês. Nós tivemos apoio de todo mundo, a Chirran, a Chirói, doaram kimonos. Então, uma ação conjunta e começamos a dar aula para 72 jovens que estavam em situação de vulnerabilidade. Esse jovem está nas drogas porque ele saiu do caminho. E aí você consegue colocá-lo novamente no caminho através do esporte, dando a ele uma cultura, filosofia e dando a ele um norte para uma vida melhor. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Diário Legislativo e sucesso aí nesses projetos junto ao governo do estado. Muito obrigado. Quanto mais próximo do esporte,
mais longe das drogas. Tá certo. Este foi o secretário Jean Madeira. É com você no estúdio. Obrigada, Daniel Melo. E no próximo bloco, confira as atrações da agenda cultural. E no Giro Esportivo, você fica por dentro das partidas que serão realizadas na noite desta quinta-feira. A gente já volta. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está à procura de emprego em São José dos Campos, fique atento à nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para analista de marketing, auxiliar de enfermagem, balconista, barman, chefe de serviço de limpeza, desenhista industrial gráfico, farmacêutico, garçom, operador de caixa e vendedor de comércio varejista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. E amanhã, sexta-feira, dia 13 de outubro, às 7h30 da noite, o Senac de São José dos Campos oferece uma palestra gratuita, Renovando a Segurança, Legislação e Pessoas. O tema aborda o empreendedorismo na área da segurança do trabalho. O Senac fica na rua Saigiro Nakamura, número 400, na Vila Industrial. Para mais informações, o telefone é 21 34 9000. E o CEPAS, Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, abriu inscrições para o vestibulinho. A entidade oferece cursos técnicos gratuitos nas áreas de administração, edificações, eletrônica, enfermagem, manutenção de aeronave em célula, mecânica e química. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de novembro pelo site cepas.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 18,00. A prova vai ser dia 6 de dezembro, às 14h da tarde, na Unip. O endereço é Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 157, no Jardim Limoeiro. Confira as atrações que separamos para você na nossa agenda cultural. No Teatro SESI tem a apresentação da peça Mirna Sou Eu. O espetáculo traz algumas crônicas de Nelson Rodrigues, reunidas no livro Não Se Pode Amar e Ser Feliz ao Mesmo Tempo. A peça acontece hoje e amanhã, às 8 da noite, e a entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro. E a Biblioteca Hélio Pinto Ferreira está recebendo uma exposição em homenagem aos 53 anos de carreira do cantor e compositor norte-americano Bob Dylan. A mostra, intitulada 53 anos de carreira Forever Young, vai ficar no espaço até 18 de dezembro. O horário de funcionamento da biblioteca é das 8 da manhã até as 5 da tarde. A entrada é livre. Participe da nossa programação enviando a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para o fim de tarde desta quinta-feira e também para sexta. Nesta quinta, o tempo deve permanecer nublado na maior parte do dia. O sol pode aparecer por entre as nuvens em alguns períodos. As chances de chuva são pequenas, não passam dos 13%. A máxima chega aos 31 graus, mínima 21. A máxima também pode chegar aos 31 graus na sexta e a mínima se mantém em 21. O sol deve aparecer pela manhã, mas a probabilidade de chuva durante a tarde é grande, atinge os 80%. Bom, e o Giro Esportivo você já sabe, ele te coloca por dentro de tudo que rola no esporte joseense. E na noite desta quinta-feira tem disputa para os times de basquete e vôlei. Quem traz os detalhes é o repórter Lucas Guerra. Boa tarde, Lucas.
Bom, Gisele, hoje a torcida joseense acompanha o São José Vôlei, que joga em casa para mais uma partida da Superliga. O confronto será contra o Vôlei Sul de Novo Hamburgo. A partida está marcada para 7h30 da noite no ginásio Tênis Clube. O ingresso custa R$20 e dá direito à entrada do próximo jogo do São José, que também é em casa, no sábado contra o Bento Vôlei e também às 7h da noite. Vamos ver se o time mantém a boa fase, já que vem de uma vitória na estreia do campeonato, quando enfrentou o tradicional time do Minas Tênis Clube lá de BH. E hoje também tem disputa, também tem confronto para o basquete. O São José enfrenta o Caxias do Sul, que é o lanterna do campeonato, às 8h da noite no ginásio Lineu de Moro. O técnico do São José tem pedido aí muita calma para os jogadores, já que no último jogo teve tensão com a arbitragem, teve um jogador expulso e o técnico inclusive foi afastado da beira da quadra. O que pode complicar ainda mais a situação, Gisele, é que o São José está com 3 jogadores contundidos. Então vamos ver se o time supera essa fase e consegue vencer aí o Caxias do Sul, que vem de 3 derrotas consecutivas. Vamos acreditar, né? A gente volta com você. Boa tarde. Obrigada, Lucas Guerra. E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre a Câmara de São José dos Campos e a cidade de São José. Obrigada pela companhia e até amanhã.